Olá, querido jovem adventista, seja bem-vindo a mais um estudo da lição, mensagem sem enrolação. Vamos logo para hoje, terça-feira, 25 de abril, por trás das cenas. Deixa eu contar um negócio para vocês. Já estudou Daniel capítulo 7? É o texto base dessa semana. Se você não estudou, toma vergonha na cara, pega a Bíblia, vai estudar, vai pedir ao Espírito Santo para te orientar, para você conseguir compreender. Porque se você não compreende isso, olha, eu falei no vídeo de ontem, se você não compreende o ministério de Cristo no santuário celestial, se você não entende que ele é teu sacerdote, o que é que ele está fazendo, por que que ele subiu e ele vai voltar. Enquanto ele não volta, ele está fazendo o que lá no céu? Você já parou para entender isso? Se não parou para entender, pelo amor de Deus, vai no vídeo de ontem e veja lá quais foram as indicações de leitura que eu deixei para você compreender, tá? Pra você compreender. Não abre a boca para dizer que é jovem adventista do sétimo dia se você não consegue nem entender a sua crença, nem defender, nem apresentar para as outras pessoas. Se alguém te perguntar no que você sabe explicar, se alguém te perguntar por que você é adventista do sétimo dia, não vem pra cá me dizer que é porque tu guarda o sábado, não, pelo amor de Deus, porque isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Não vem pra cá me dizer que tu é adventista porque tu guarda o sábado. Porque a essência da palavra adventista nem tem a ver com sábado, a essência. Vai pesquisar, vai estudar a história da igreja, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Aqui, ó. Grande conflito. Vai estudar. Então, por trás das cenas. Então, o que estava acontecendo ali por trás, ó? Aquela visão que Daniel teve e tudo mais. Daniel e Apocalipse são livros proféticos e simbólicos, né? Tem muita coisa simbólica. E aí, o que acontece? A própria primeira mensagem angélica, a gente ainda está dentro da primeira mensagem angélica, diz o quê? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Então, Apocalipse vai mostrar que chegou o momento em que Deus vai julgar. E essa visão que Daniel teve aqui, o livro de Daniel completo vai revelar quando é que o juízo iria começar. E aí, essa cena desse juízo, quando é que acontece? Depois de 1798, que foi o período ali de perseguição da igreja. O período de perseguição foi, se tu não sabe, também faz estudar. Tá tudo no grande conflito também. Mas isso é história, né, gente? Isso é história. Não precisa nem ser crente para entender isso. Não precisa nem ser adventista. Crente até o diabo é. No período de 538 até 1798 foi o período aí de perseguição, de grande perseguição da igreja cristã. Então, essa cena de juízo aqui começa depois desse período, 1798. Depois disso, e vem até a volta de Jesus. Especificamente, como adventistas do sétimo dia, a gente crê que esse juízo investigativo começou em 1844, que foi quando Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. E se tu não entende o que é o lugar santo e o que é o lugar santíssimo, vai estudar. Vai estudar. O livro que eu deixei ontem de dica, nisto cremos, vai entender o que é o santuário e qual é o ministério de Cristo no santuário celestial, tá? Não fica esperando o ensinamento cair do céu, a Bíblia se esfregar na tua cara, não. Vai pegar a palavra, vai estudar, vai pegar os livros, vai estudar, entendeu? Vai estudar. Toma tendência nessa vida. Então, tem muitas denominações que creem que o juízo final é uma coisa que só é uma coisa pontual, só lá do final. O juízo final vai acontecer quando Jesus voltar. Como adventistas do sétimo dia, a nossa crença não é essa. A gente não crê que o juízo final é algo pontual que só vai acontecer lá. A nossa crença é que o juízo já começou. O juízo já começou. Então, o juízo investigativo compreende esse momento entre 1844 até o fechamento da Porta da Graça, que vai ser antes da volta de Jesus. Quando é o fechamento da Porta da Graça? Eu falei também no vídeo de domingo. A gente não sabe, o livro, a dica que eu dei tá ali, ó. O livro Eventos Finais, capítulo 16, o fim do tempo da graça, vai mostrar que não existe uma data, mas existem sinais, para que a gente possa ficar apercebido. Então, o que acontece? Depois que Deus, ele mostra ali para Daniel, em Daniel capítulo 7, vai mostrar lá a visão dos 4 animais, tananã, e a gente entende que eram 4 impérios, e o chifre pequeno, que era o reino. Que era o reino, gente. Desculpa aí, é porque eu não tô muito legal. Tem uma virose querendo me pegar, mas ela não vai me pegar, não. Jesus, tô me cuidando. E aí, o que acontece? Depois que Deus apresenta para ele ali, a visão dos 4 animais e explica que são os reinos e tudo mais, a ascensão e a queda das nações, a atenção dele é voltada para o momento em que está acontecendo ali o julgamento na sala do trono do universo e Deus vai estabelecer o seu reino de justiça. Então, essa cena acontece aí após o período de perseguição, e aí a gente compreende esse período de 1844 até o fechamento da Porta da Graça. Então, o que acontece?
quando a gente vai analisar isso que estava acontecendo por trás das cenas, né? A gente vai perceber que o destino da humanidade vai ser decidido no tribunal, o direito vai prevalecer, a justiça vai prevalecer, a verdade vai triunfar. Jesus, ele vem e se aproxima do Deus o Pai na presença de todo o universo, e todo o universo vai ficar maravilhado com a cena de julgamento. Então, eu faço para você a mesma pergunta que eu fiz no domingo. Quando você ouve o termo juízo final, o que é que vem à sua mente? Porque aqui a lição nos diz que todo o universo vai ficar maravilhado com essa cena. Se o universo vai ficar maravilhado, é porque não vai ser uma coisa horror. Não vai ser uma cena de horror. Não vai ser uma coisa desgraçada, meu Deus, eu tenho medo. Não. O universo inteiro vai ficar maravilhado com a cena de julgamento. Isso significa que vai ser algo muito perfeito. Vai ser justo, de acordo com a norma do reino de Deus, o código de conduta do reino de Deus, que é a lei de Deus, é a palavra, é a Bíblia. Quando eu falo a lei de Deus, eu não estou falando só dos 10 mandamentos, estou falando da Bíblia como um todo, que se resume também nos 10 mandamentos, né? É tudo, a gente entende que é tudo ligado. Então, assim, Apocalipse vai revelar essa cena do trono de Deus, e aqui diz que existem trovões, relâmpagos, simbolizando os juízos divinos, né? E 24 anciãos ali ao redor. Quando você faz a leitura de Daniel capítulo 7, aí você consegue compreender isso, né? E aqui no livro O Grande Conflito, que é uma das grandes referências que a gente tem para entender esses assuntos, eu acho que é a mais completa, inclusive. Eu uso sempre como complemento junto com o livro Eventos Finais e também com o livro Nisto Cremos, que é a base das nossas crenças, né? Então você conseguiu aí, você consegue compreender quando você estuda Daniel, você estuda o Grande Conflito, você percebe aí que pela graça de Cristo e pelo poder do Espírito Santo, todos os salvos estavam ali vencendo, não pelas próprias obras, não pelos próprios méritos. Como eu falei na lição de ontem, a gente não vai ser salvo por conta das nossas obras, mas por conta das nossas mesmas obras, a gente vai ser condenado se a gente não aceita Jesus. Não, peraí que ficou confuso. Uma pessoa não pode ser salva pelas próprias obras. É os méritos de Cristo. Mas essa mesma pessoa, se não aceitar o sacrifício de Cristo, é pelas obras dela que ela vai ser condenada. Tá? Ficou claro agora? As obras não salvam, mas as obras condenam. Entende o contraste? Tá vendo aí a diferença de comparecer diante do tribunal com advogado? É a diferença. Quem vai para o tribunal sem advogado já está condenado. Porque quem é que vai fazer a defesa? Quem é que vai fazer a mediação entre o juiz e o réu? Foi para o tribunal sem advogado, meu filho, já está lascado, já está condenado. Entendeu? E aqui ninguém quer se lascar, porque todo mundo quer se salvar, né? Então é isso. Todo mundo quer se salvar, mas não quer obedecer a palavra de Deus. Aí o nosso pecado tá aí. A gente quer ser salvo, mas a gente não quer obedecer a palavra de Deus. Eu quero vencer como Jesus venceu, mas não quer obedecer como Jesus obedeceu. A gente não tem vergonha na cara, não. É só a misericórdia de Deus pra mudar a vida da gente, viu? Então, assim, vamos recapitular aí, né? Por trás das cenas. Esse juízo investigativo, nós, como adventistas do sétimo dia, cremos que ele já começou, ele não é algo pontual lá do juízo final. Então, por trás das cenas está esse contexto de que o juízo investigativo começa lá em 1844 e vai até o fechamento da Porta da Graça, antes da volta de Jesus, e não faz, aquilo que eu disse, não sei se foi ontem ou se foi no domingo, não faz nenhum tipo de sentido Deus nos colocar em julgamento se ele não tivesse nos dado a chance, ponto. Não faz sentido Deus nos colocar em julgamento se ele não tivesse nos dado uma chance, ponto. Entende? Qual é a nossa chance? É Jesus Cristo, é o nosso advogado. É a chance de sermos defendidos, de sermos justificados, de sermos libertos da condenação do pecado. Quem liberta da condenação do pecado é o sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E é isso. A boa notícia do juízo, quando a gente vai parar para analisar o tema da lição dessa semana, boas novas do juízo. A boa nova do juízo, a boa notícia é que existe chance ainda
Ainda existe chance, ainda existe graça, ainda existe salvação. A porta da graça ainda não se fechou. O tempo de graça ainda não acabou. Nós estamos vivendo no tempo de graça. Então você tem ainda chance, você tem ainda oportunidade, tá? E como eu falei ontem, o julgamento não vai falar sobre você, vai falar sobre Deus. O julgamento é mais sobre Deus o Pai e Jesus Cristo, o caráter de Deus o Pai e o amor de Jesus Cristo, do que sobre o que eu fiz ou deixei de fazer, tá? O julgamento é sobre o caráter de Deus. O julgamento é uma prova, é uma apresentação de que o caráter de Deus é perfeito, e isso foi o que Satanás colocou em dúvida lá no céu. Então o julgamento vem para... Eu até anotei aqui, ó. Até anotei. O juízo é a favor dos santos. O julgamento vem para nos absolver e para mostrar a todo o universo que Deus é justo e misericordioso. E é por isso que o universo inteiro vai ficar maravilhado diante da cena do julgamento. Porque não vai ser uma cena de terror. Vai ser uma cena de amor e de alegria. Quando Deus apresentar o porquê que quem foi salvo e quem não tá lá no céu não tá por quê? Por que não tá? Tudo está escrito nos livros de registro. Então, quem comparecer diante do juiz sem o advogado já está condenado. Mas eu e você temos a oportunidade de entrarmos na presença do juiz com o nosso advogado de defesa, que é perfeito, que tem todas as provas, que não existe nada que ele possa apresentar que possa ser contestado. O sacrifício de Cristo não pode ser contestado. O sacrifício foi perfeito, foi único, foi substitutivo para toda a humanidade. Então, toda a humanidade tem chance, mas a gente sabe que não é toda a humanidade que vai aceitar. Então, muita gente vai decidir comparecer diante do tribunal sem advogado. Aí, meu filho, aí todo mundo tá todo... Esses aí já estão lascados, entendeu? E a gente está, em nome de Jesus, aceitando o sacrifício de Jesus e vivendo de acordo com a palavra de Deus, vivendo de acordo com o evangelho eterno, aquilo que a gente viu ontem. O evangelho eterno e o juízo não se separam, porque o evangelho eterno é a salvação de Cristo Jesus para mim, a salvação que vem até mim e me encontra do jeito que eu tô, mas não me deixa como eu estou, me transforma. Aí, a partir do momento que me transforma, eu vivo de acordo com a palavra de Deus. E aí eu aceito a Jesus, eu tenho chance de comparecer diante do tribunal, e aí quando chegar o juízo, eu não vou estar com medo. Quando chegar o juízo, eu vou estar pronta. Por que eu vou estar pronta? Porque aquele lá que é meu advogado. Meu advogado tá aqui. Então eu não tenho o que temer. Certo? Em nome de Jesus. Então é isso aí que tá por trás de toda a cena. Amanhã não tem vídeo, é o seu momento hipertexto, seu momento com o Espírito Santo. Diante de tudo que a gente já estudou, domingo, segunda e terça, você já tem bagagem suficiente com a Bíblia, com o Espírito de Profecia e com todos esses complementos que eu trouxe aqui, que é o Espírito de Profecia e o livro Nisto Cremos. Você tem bagagem suficiente para colocar várias palavras aí na sua rede semântica, tá? Então a palavra principal da rede semântica é julgamento. Então eu já falei muita coisa aqui domingo, segunda e hoje. Então você tem aí muitas palavras importantíssimas, palavras pontuais para usar na sua rede semântica. Então peça orientação ao Espírito Santo, continue estudando o grande conflito, Nisto Cremos, eventos finais, a Bíblia principalmente, acima de tudo, e você vai ter muitas palavras aí para colocar na sua rede semântica para compartilhar com a sua classe no sábado. Tá bom? Que Deus abençoe. Eu volto com o vídeo de quinta-feira com o tema Jesus é digno. E vai ser uma bênção esse nosso estudo da quinta-feira, tá? Que Deus te abençoe. Não esqueça de curtir, de deixar seu comentário e de compartilhar esse vídeo com a sua classe jovem. E Deus vai fazer grandes coisas no meio de nós. Ele vai despertar muitos dos nossos jovens adventistas para verdadeiramente saberem defender a sua fé, saberem no que creem e poderem compartilhar com outros essas boas novas do juízo. Que Deus te abençoe. Graça e paz.